A morte da falecida atriz Hayden Panettiere deixou muitas pessoas em estado de choque e luto, enquanto os investigadores continuam tentando descobrir exatamente o que aconteceu. E agora uma nova atenção se volta para o namorado de Panettiere, Brian Hickerson, com detalhes surpreendentes sobre o relacionamento aparentemente tumultuado deles. Tudo isso nos dias que antecederam a morte de Hayden Panettiere, incluindo relatos em primeira mão de vizinhos e até mesmo da própria mãe da atriz falecida, que se pronuncia ao público pela primeira vez. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Já se passou pouco mais de uma semana desde que Hayden Panettiere morreu. A falecida atriz, conhecida por tantos papéis de sucesso, esteve em séries e filmes como Duelo de Titãs, Sonhando Alto, Heroes e Nashville, e isso é só para citar alguns. E dá para perceber, por todas as homenagens que têm surgido de entes queridos, fãs e outros famosos, que ela foi alguém que tocou inúmeras vidas. Não só pelo trabalho nas telas, mas sinceramente porque ela era tão vulnerável, falando publicamente sobre as lutas que enfrentou com abuso de substâncias, depressão pós-parto e até violência doméstica. E ao mesmo tempo, as pessoas continuam de luto pela perda de Hayden Panettiere aos apenas 36 anos de idade. E também estão buscando respostas sobre o que exatamente aconteceu no dia em que ela morreu. Agora, até hoje, ainda há uma investigação ativa pelo Departamento de Polícia da cidade de Greenville, na Carolina do Sul, e a DEA está envolvida em nível federal. Agora, também ainda estamos aguardando os laudos toxicológicos. Isso vai ser muito importante quando eles chegarem, mas esses resultados podem levar de semanas a meses para ficarem prontos. E embora atualmente não haja prisões relacionadas à morte de Panettiere, há alguns novos detalhes sobre o suposto relacionamento tóxico dela com um homem chamado Brian Hickerson. E essas alegações estão vindo à tona, e isso inclui um histórico de violência doméstica que Hayden já abordou publicamente no passado. E, mais recentemente, a própria mãe dela acusou Hickerson de penhorar os pertences de Hayden Panettiere. E lembre-se, ele também estava no local quando Hayden foi encontrada inconsciente. Então, como você pode imaginar, as especulações têm aumentado sobre se ele poderia ter tido algum papel no que aconteceu com Hayden. Queremos deixar claro que nenhuma acusação criminal foi feita até agora e ele não foi acusado de nenhum crime. Além disso, em instantes, Lisa Miller, detetive aposentada e ex-chefe de investigação, estará aqui para falar um pouco sobre como funciona uma investigação como essa. Mas antes, quero passar por tudo que sabemos até agora sobre o que aconteceu com Hayden Panettiere. Então, de acordo com um relatório do TMZ, Hayden e Brian Hickerson, de 37 anos, viajaram juntos para Greenville, Carolina do Sul, no dia 15 de agosto. E foi lá que eles alugaram um Airbnb. Agora, o irmão dele se chama Zach, e ele estava hospedado em seu próprio Airbnb na região de Greenville. Então, vamos para o dia 16 de agosto. Então, um dia depois que eles chegaram na Carolina do Sul, Zach disse ao TMZ que estava tentando entrar no Airbnb de Brian e Hayden, depois de voltar da igreja, já que, segundo relatos, eles tinham planos de almoçar e jogar golfe indoor depois da igreja. Ele então disse à publicação, abre aspas, eu bati forte, o que aparentemente acordou Brian de um cochilo que eles estavam tirando juntos no sofá-cama da sala de estar. Quando entramos e tentamos acordar Hayden para o almoço, percebemos que ela estava inconsciente, fecha aspas. Zach supostamente ligou para o 911 e por volta das 13h51, ele disse à polícia que Hayden não estava respondendo e estava em parada cardíaca, com o áudio da central divulgado no caso, indicando que aparentemente foi uma overdose. Mas até agora não foi divulgada nenhuma causa oficial da morte de Hayden Panettiere. Agora, ao mesmo tempo em que Zach ligava para o 911, Brian, o namorado, estaria supostamente administrando Narcan à atriz. Esse é aquele medicamento nasal que pode ser usado para reverter os efeitos de uma overdose de opioides. Zach disse ao TMZ que os irmãos fizeram RCP em Hayden enquanto estavam viva voz com o 911, enquanto aguardavam a chegada dos bombeiros e do serviço de emergência médica. 7 minutos depois, os primeiros socorristas chegaram ao local e começaram as medidas para salvar a vida dela. Mas, tragicamente, Hayden Panettiere foi declarada morta no local às 14h32. Agora, de acordo com um relatório policial citado pela CNN, um policial no local entrevistou os irmãos que disseram que ligaram para o 911. O policial teria falado primeiro com Zach Hickerson, que informou que Hayden era namorada do irmão dele. A Page Six também cita do relatório que Brian então entregou às autoridades uma, aspas, sacola de medicamentos que Hayden estava tomando na época de sua morte, embora os nomes dos medicamentos tenham sido ocultados. Mas, segundo relatos, havia 9 medicamentos diferentes listados. Agora, o Narcan também teria sido encontrado no local quando os socorristas chegaram.
O relatório policial também observa que Zack estava, aspas, muito emocionado enquanto a equipe médica tentava reanimar Hayden, mas Brian só ficou visivelmente emocionado quando Hayden Panettiere foi declarada morta. Agora, a polícia disse que a investigação preliminar não indicou nenhum indício de ação criminosa ou circunstâncias suspeitas, nem a autópsia inicial encontrou sinais de trauma físico ou de ação criminosa. Mas, como mencionamos anteriormente, essa investigação continua ativa através do Departamento de Polícia da cidade de Greenville, junto com a DEA, para determinar se há algum tipo de conduta criminosa aqui. E pessoal, rapidinho, antes de voltarmos para este episódio de On The Case, quero falar sobre algo importante, porque administrar um negócio é difícil. Então, por que tornar tudo mais difícil fazendo as coisas manualmente ou dependendo de dezenas de aplicativos que não se comunicam entre si? É aí que entra o nosso patrocinador, Odoo. Odoo é uma plataforma de gestão empresarial tudo em um, com um conjunto completo de aplicativos integrados que conectam perfeitamente todas as suas operações, desde vendas e contabilidade até manufatura e até mesmo envio. Odoo pode gerar automaticamente pedidos de venda, faturas e contas de fornecedores com aparência profissional e elegante. E ele pode atribuir automaticamente equipes de vendas, enviar atualizações por e-mail em cada etapa de vendas e até usar IA para gerar relatórios que ajudam na sua tomada de decisão. Para a manufatura, os aplicativos deles podem sincronizar o estoque com atualizações em tempo real da produção e das compras, para que você nunca fique sem produtos. E quando chega a hora da contabilidade, isso também é totalmente automatizado. O Odoo pode criar faturas, rastrear despesas e até resumir dados com IA para economizar centenas de horas. E melhor de tudo, você pode escolher seus aplicativos e até criar fluxos de trabalho personalizados. Então tudo é totalmente personalizado para as necessidades do seu negócio. Leve seu negócio para o próximo nível consultando um especialista da Odoo hoje mesmo, gratuitamente, em odoo.com/odoo.com/OTC. O Page Six relata que os policiais apareceram na casa da avó de Brian e Zack Hickerson na terça-feira, 19 de agosto, 3 dias após a morte de Hayden Panettiere. Agora, ela mora a cerca de 8 quilômetros daquele Airbnb em Greenville, na Carolina do Sul, onde Hayden morreu, e ambos os irmãos teriam sido vistos na casa da família. A polícia foi vista batendo na porta por volta das 8h20 da manhã e não recebeu resposta, apesar do Page Six informar que Zack estava em casa naquele momento. Agora, os policiais teriam retornado à casa 1h30 depois e foram pelos fundos para fazer o que chamaram de verificação de bem-estar. Eles foram embora após cerca de 10 minutos, embora não tenha sido confirmado se a visita estava relacionada à investigação. Agora lembre-se, outros exames toxicológicos e testes também estão pendentes para descobrir o que havia no organismo de Hayden Panettiere no momento em que ela morreu, e isso pode levar de semanas a até meses. Agora, em um comunicado na quinta-feira, os advogados de Brian Hickerson disseram, abre aspas, a morte de Hayden ainda está sob investigação, e é importante permitir que essa investigação prossiga, como foi divulgado publicamente. Por favor, confirmem que não há indícios de crime, fecha aspas. Então, neste momento, não está claro se haverá algum tipo de prisão relacionada ao que aconteceu com Hayden Panettiere, mas estamos descobrindo algumas novas informações sobre, francamente, um passado conturbado entre a falecida atriz e Hickerson. Agora, Panettiere havia acusado Hickerson de abuso doméstico, especialmente em seu livro de memórias, há apenas alguns meses. Ela escreveu, abre aspas, o que eu nunca contei a eles foi que o abuso que eu suportei não parecia tão ruim quanto a ideia de ficar sozinha, fecha aspas. O New York Times está relatando que, em março, Panettiere teria contratado seguranças para manter Hickerson afastado. Essa é a mesma pessoa com quem ela foi encontrada no dia em que morreu. Documentos judiciais revelam que ele foi condenado a 45 dias de prisão em abril de 2021, após não contestar 2 acusações graves de violência doméstica por ferir Panettiere. Essa sentença também veio acompanhada de uma ordem de restrição de 5 anos, que expirou em abril passado. Hickerson até veio a público e pediu desculpas depois que o livro de memórias foi lançado, dizendo que era verdade que ele estava em um momento difícil, que envolvia problemas com substâncias, e que foi, abre aspas, uma coisa terrível que eu fiz com ela, fecha aspas. O New York Times relata, em agosto de 2022, Hickerson foi considerado em descumprimento das condições de sua liberdade condicional depois que ele e Panettiere foram filmados em uma briga com outras pessoas do lado de fora do Sunset Marques Hotel em West Hollywood. E ele teve que completar um programa de tratamento de violência doméstica com duração de 1 ano, frequentar reuniões dos Alcoólicos Anônimos e completar dezenas de sessões de controle da raiva. Tudo isso de acordo com os registros do tribunal. Ele até tentou fazer com que o tribunal reduzisse suas condenações por crime grave para contravenções em 2025, mas não teve sucesso, com outra tentativa de fazer isso tão recentemente quanto este mês, de acordo com os registros do tribunal, também sem sucesso. Agora, estamos tendo uma ideia de quão graves foram alguns desses supostos incidentes de violência doméstica.
Mia Tarazas, uma vizinha de Hayden Panettiere em West Hollywood, Califórnia, disse ao Page Six em uma entrevista que viu Hayden, com manchas vermelhas visíveis e hematomas, sendo retirada de seu apartamento em Los Angeles em uma maca em duas ocasiões diferentes, em 2023 e 2024. Então você está vendo essas acusações se acumularem ano após ano. Tarazas disse ao Page Six, abre aspas, parecia que ela tinha sido espancada. Não me parecia que pudesse ter sido outra coisa, fecha aspas, acrescentando que Hayden Panettiere supostamente muitas vezes parecia, abre aspas, espancada. De acordo com o TMZ, a Associação de Moradores de Panettiere também colocou cartazes de aviso em 2025 com o rosto de Hickerson, pedindo para que as pessoas ligassem imediatamente para o 911 para denunciar que ele estava invadindo o local. Essa vizinha também disse ao Page Six que ligou várias vezes para a polícia para denunciar Hickerson na casa de Panettiere, embora, segundo ela, Brian supostamente continuasse voltando. E agora estamos ouvindo a mãe de Panettiere. O nome dessa mulher é Leslie Vogel, e ela também está revelando seus próprios detalhes sobre o relacionamento do casal do seu ponto de vista. Então, na semana passada, Vogel disse à NBC News, em parte, abre aspas, essa pessoa na vida dela, que estamos tentando afastar há bastante tempo, estava com ela quando ela morreu, e essa pessoa era Brian Hickerson. Eu acho que Hayden era uma pessoa incrivelmente talentosa em muitos aspectos, e eu acho que jovens que crescem na indústria do entretenimento enfrentam muitas dificuldades, e é uma indústria muito desafiadora. E não é incomum que eles, infelizmente, acabem seguindo o caminho errado. Acho que se torna muito difícil ser fiel a si mesmo, e eu acho que Hayden, infelizmente, se perdeu, e eu gostaria que tivesse sido diferente. Eu gostaria que ela tivesse permanecido fiel a si mesma, porque ela tinha tantos atributos incríveis. Fim da citação. Agora, Vogel rebateu as críticas por essa declaração em uma entrevista no Good Morning America This Week. Lembre-se, quero dizer, era uma mãe falando sobre sua filha, mesmo que elas não tivessem uma relação muito próxima na época da morte de Hayden. Mas foi isso que Vogel disse ao GMA, abre aspas, eu diria para os críticos por aí, vocês não têm o direito de me dizer como devo lamentar a perda do meu segundo filho, isso é da minha conta. Na mesma entrevista, Vogel disse ao Good Morning America que Panettiere e Hickerson ficaram mais próximos em 2018, depois que ela cedeu a guarda total da filha para seu ex-noivo, o campeão de boxe peso pesado Vladimir Klitschko. Após as dificuldades de Panettiere com depressão pós-parto, que evoluíram para uma dependência de álcool e opioides. Vogel disse, abre aspas, acho que ela estava lutando e Brian entrou na vida dela. Ela estava vulnerável. Ela disse ao Daily Mail, em uma entrevista separada publicada neste fim de semana, que o relacionamento se tornou profundamente codependente, já que as drogas supostamente passaram a fazer parte de suas vidas. Agora, em uma entrevista ao New York Times, a mãe de Hayden disse que ficou alarmada com Brian Hickerson, que supostamente entrou com pedido de falência em 2022. Havia penhorado alguns dos pertences de Panettiere, incluindo uma guitarra vintage. O New York Times também disse que verificou essa informação de forma independente por meio de sua própria fonte. Vogel também disse ao New York Times que a própria Panettiere ficou chocada quando descobriu que alguns de seus pertences estavam no depósito de Hickerson. Vogel disse que ela e Hayden acabariam se desentendendo, em parte por causa da tentativa dela de manter Hickerson fora da vida e das finanças de sua filha. E na época da morte de Panettiere, o New York Times afirma que Panettiere e sua mãe estavam afastadas há meses. Vogel disse ao New York Times, abre aspas, ela era corajosa, era uma lutadora, mas no fundo acho que Hayden era extremamente vulnerável. Vogel também disse à ABC News, em parte, abre aspas, ela sabia que Brian era tóxico, ela sabia que precisava tirá-lo da vida dela. Agora, em uma entrevista que Vogel concedeu ao Daily Mail, essa entrevista também foi publicada no fim de semana, Vogel afirmou que conversou com um policial no local da morte de Hayden Panettiere e perguntou se haveria uma investigação adicional. E Vogel afirma que o policial mencionou o nome de Brian Hickerson, e Vogel supostamente disse ao policial que achava que ele seria responsável. Agora, novamente, nenhuma acusação foi feita neste caso e Brian Hickerson não foi acusado de qualquer irregularidade. Vogel também disse ao Daily Mail que achou a linha do tempo dos acontecimentos de Brian cheia de falhas, incluindo o momento em que ele supostamente encontrou Panettiere inconsciente. Agora, Vogel disse, abre aspas, eu não sei como você pode tirar um cochilo perto de alguém que está morrendo e não perceber que algo está errado. Como você faz isso? Agora, continuamos a enfatizar que ninguém foi criminalmente implicado na morte de Hayden Panettiere. Brian não foi acusado de nenhum crime relacionado ao incidente.
E claro, cabe às autoridades fazer uma determinação final. Enquanto isso, vamos continuar acompanhando de perto qualquer novo detalhe que surgir nesta investigação à medida que ela avança. Novamente, esses testes toxicológicos podem levar semanas, podem levar meses, mas serão extremamente importantes para esta investigação e para descobrir o que aconteceu com Hayden Panettiere. Quem se junta a nós agora para falar mais sobre isso é a detetive aposentada e investigadora-chefe Lisa Miller. É sempre um prazer tê-la aqui no Law and Crime. Sabe, é realmente muito triste, porque acho que todos nós, seja por Duelo de Titãs ou assistindo a série Heroes, a Hayden Panettiere era tão talentosa e trouxe alegria para tantas pessoas. E mesmo assim, é um final tão trágico. E agora, do ponto de vista das autoridades, surge a questão: estamos falando de algo que foi criminoso? E estamos aguardando esse teste toxicológico que será muito importante na investigação. Enquanto esperamos por isso, se você é um detetive nesse caso, o que você está analisando agora? Bem, primeiro temos que lembrar de uma coisa, e eu vou fazer uma afirmação aqui que podemos aplicar a muitos dos casos de grande repercussão que estão acontecendo agora. E uma investigação não é uma acusação, certo? A investigação é necessária e, às vezes, elimina todas essas possibilidades que estamos considerando. E aqui temos uma história muito complicada. Temos uma jovem estrela talentosa e dinâmica que, segundo ela mesma, vinha enfrentando vários problemas. Ela estava lutando contra o vício tanto em álcool quanto em outras substâncias. Sabemos, tanto por ela mesma quanto pelos registros policiais, que houve violência doméstica nesse relacionamento. Muito provavelmente estamos falando de um controle coercitivo entre ela e Brian. Esse relacionamento de idas e vindas. Vemos ela vindo a público em maio. E maio é um ponto interessante. Se eu analisar a vitimologia da Hayden aqui, enquanto volto no tempo, e isso é uma das coisas que os investigadores vão fazer, eu vou analisar esse período de maio bem de perto aqui, porque em maio ela tinha se aberto, ela estava falando sobre todos esses desafios que muitos de nós não teríamos coragem de admitir sobre nossas vidas, quando nossas vidas tomam um rumo errado ou um rumo triste. E aqui está ela, sendo forte e admitindo essas coisas, falando sobre um relacionamento conturbado, difícil e desafiador com a mãe, com esses problemas de dependência, com violência doméstica. E até mesmo reportagens mostram que ela tinha a sua equipe de segurança ou alguém instruiu a equipe de segurança para manter Brian afastado dela enquanto ela está nessa turnê de divulgação do livro. Dias antes de Hayden morrer, sabemos que houve uma audiência onde a sobriedade de Brian foi mencionada e questionada nessa audiência. E então, apenas alguns dias depois, quando ela sai de uma situação em que mantinham Brian longe dela e passa a viajar com ele pelo país, e então ela está morta. Então, vou analisar muitas coisas e a linha do tempo é uma das principais. O que Brian disse na época em que a polícia chegou? O que ele disse sobre as circunstâncias? Sabemos que há um vídeo desse complexo onde eles estavam hospedados. E, de acordo com o relatório da polícia, há um vídeo de Brian, seu irmão e Hayden entrando e saindo. Estou refinando a linha do tempo e vou perguntar sobre esses medicamentos. Quem os receitou? Sim, os medicamentos são interessantes. Sabe, ela, de acordo com o que ela mesma disse, depressão pós-parto é algo com que ela lutou. Quero dizer, você só pensa no trauma de estar em vários relacionamentos onde houve acusações de violência doméstica, sabe? Não só com o atual namorado dela, mas ela falou sobre isso em relacionamentos passados. E aí você tem questões de dependência. Ela também, apesar de ser uma pessoa relativamente jovem, teve 9 medicamentos prescritos. Nós não sabemos quais são esses medicamentos. Esses foram ocultados no relatório policial, mas só esse número, sabe, do ponto de vista da polícia, o que isso te diz? Bem, eu estou analisando isso e sabemos pelas reportagens que ela estava tendo alguns problemas de saúde. E acho que a mãe dela até comentou sobre problemas de saúde que talvez sejam causados por alguns dos outros problemas de dependência dela. Eu acho que houve um acidente em uma das filmagens que ela fez que causou dor para ela. Eu quero olhar especificamente o que foi prescrito para ela. Assim que o exame toxicológico sair, eu quero ver se tudo bate. Mas enquanto isso, enquanto eu espero, eu estou olhando os comprimidos e vendo quem os prescreveu. Quais comprimidos estavam nos frascos? Ou, são os comprimidos certos?
Quero dizer, são os comprimidos que deveriam estar nos frascos? Porque muita gente mistura esses comprimidos. Não dá para simplesmente olhar o frasco e dizer com certeza o que tem dentro. Se eu tiver qualquer dúvida se esses comprimidos são realmente falsificados, vou mandar testá-los. Vou pedir ajuda ao promotor para isso. Estou contando quantos havia, quantos ela deveria ter tido. E eu procuraria por evidências de limpeza no apartamento. Vou procurar evidências de que talvez outra pessoa estivesse fornecendo outras coisas para ela enquanto espero o resultado da toxicologia. E, sabe, há tantas partes tristes nessa história, mas infelizmente, não querendo juntar tragédias, mas você pensa em Matthew Perry, o falecido astro de Friends. Você até lembra de uma situação como a do Michael Jackson, onde ele, sabe, morreu de overdose. E você tem essas situações em que celebridades, por qualquer desafio que estejam enfrentando, e tem certeza de que isso acontece com pessoas que não conhecemos, mas existe esse tipo de tendência, se você quiser chamar assim, com, sabe, celebridades que estão tomando muitos medicamentos. E aí você fica se perguntando, tipo, o que mais estava acontecendo ali, sabe? Como você disse, qual era a dosagem, qual era, sabe, o acesso que essa pessoa tinha. E a gente não sabe, no caso específico de que estamos falando, se havia acesso a outros medicamentos que talvez não estejam no relatório policial. Quando se trata de uma overdose, eu acho que infelizmente tem pessoas que olham e dizem, ok, foi uma overdose e simplesmente seguem em frente. Mas do ponto de vista da polícia, quando alguém sofre uma overdose, e a gente não sabe oficialmente se foi isso que aconteceu aqui, embora haja suspeitas, o que você analisa que pode ser considerado crime em uma situação de overdose? Que não seja apenas um caso de acidente, mas se não for isso, o que poderia ser? Bem, a questão criminal que eu estou analisando é que a investigação sobre Matthew Perry é um bom exemplo para se observar. Temos médicos que estavam prescrevendo em excesso, atraídos pelo dinheiro e querendo ganhar um dinheiro extra. Talvez a incapacidade de dizer não. Estou tentando ver quem estava facilitando para ela, quem estava fornecendo para ela. Estou olhando aplicativos como Telegram, Signal, WhatsApp, para ver que tipo de mensagens secretas, talvez ilícitas, estavam sendo trocadas. Quem está fornecendo o que para ela? Isso se torna crime quando você vai além da prescrição médica, certo? E você tem pessoas no círculo dela, talvez alguém que estava tentando exercer algum tipo de controle sobre ela, fornecendo para ela, atendendo às necessidades dela, para deixá-la mais dependente deles. Isso é uma das coisas que precisamos analisar. O histórico de violência doméstica de Brian, neste caso, não significa culpa, mas é algo que precisamos analisar muito, muito de perto e com muito cuidado, só para ver que tipo de pressão ele pode ter exercido. De modo geral, sabe, quando você pensa em algo como facilitar para alguém, essa palavra em particular pode haver um caso em que alguém está lidando com um vício e, infelizmente para si mesmo, não consegue parar. E eles encontram uma maneira de lidar com isso. E isso pode ser álcool, pode ser drogas. Quer dizer, há muitas pessoas que podem falar sobre isso, sabe, por experiência própria, ou talvez isso tenha impactado a família delas. Mas em que ponto facilitar se torna crime? Eu sei que, por exemplo, um médico, se ele está prescrevendo algo, usando o seu poder como médico para dar a alguém mais medicação do que realmente precisa, como vimos no caso do Matthew Perry, isso é crime. Mas mesmo se você tem alguém como um parceiro, e nesse caso, sabe, um relacionamento que parece ter sido tóxico, para dizer o mínimo, com altos e baixos, com certeza. Tipo, em que ponto esse ato de facilitar se torna crime? Quando você está indo para as ruas, quando você está recorrendo a fontes ilícitas, sabe, além de um medicamento prescrito legalmente e conseguindo comprimidos para alguém, especialmente com a crise do fentanil que estamos enfrentando, você pode ir a qualquer lugar, ao seu amigo, ao traficante de rua, e você não sabe o que está conseguindo. E quando você sabe que alguém está passando por dificuldades, e quando você está fornecendo, especialmente, doses altas de medicação, e você está fazendo isso repetidas vezes, de novo e de novo. É aí que começamos a analisar com muito mais rigor a criminalidade dessas ações. O que você acha do Narcan já estar em casa? E isso, sabe, para pessoas que lidam com dependência, quero dizer, é uma ferramenta inestimável que pode ser usada. Você sabe, para trazer alguém de volta à vida, sem dúvida. Mas o fato de já estar na casa, o que isso te diz como membro das forças de segurança? Bem, vão haver perguntas difíceis que eu vou fazer, mas francamente, sabemos pelas próprias palavras de Hayden que ela usou e abusou de opioides.
Então, ela ter Narcan com ela, francamente, é uma responsabilidade legítima carregar isso quando você está enfrentando algo assim. Então, embora as autoridades devam fazer as perguntas difíceis, isso não necessariamente parte de um julgamento. É uma decisão boa e responsável ter esse recurso específico com você. E isso pode ser uma pergunta boba, me perdoe, mas sabe, Narcan é algo porque eu já vi isso meio que numa outra fase, com histórias que já cobri, sabe? Pessoas, por exemplo, que podem ser viciadas em heroína, precisando de Narcan pra trazê-las de volta à vida. Você vê isso nas ruas todos os dias. Mas, tipo, até mesmo com um medicamento prescrito. E a gente não sabe se ela tinha prescrição. Mas no caso de medicamento prescrito, e o Narcan? É algo que alguém que recebeu esse opioide por causa de uma lesão dolorosa, para ajudar a lidar com a dor, ainda deveria carregar consigo? Se é algo com o qual você já lutou no passado quando se trata de dependência. Certo, não pode ajudar ela com uma prescrição legítima se ela estiver tomando muitos desses. E nós não sabemos e não saberemos até sair o exame toxicológico com quais combinações estamos lidando. Estamos lidando com álcool demais e algum tipo de comprimido ou vários comprimidos? Então, a combinação tóxica. Mas sim, o Narcan pode tirá-los de uma situação de overdose, se eles estiverem tomando um medicamento prescrito e tiverem tomado em excesso. Mas o fato do Narcan não funcionar não significa necessariamente que eles não estavam tomando e que não terão alguma dessas substâncias tóxicas no organismo quando os resultados da toxicologia saírem. Então, sabe, a gente costuma ouvir, tipo, ok, os resultados saíram e a gente costuma ouvir sobre, sabe, os próprios resultados. Mas assim, sabe, pra você, se você fosse o detetive nesse caso, ou quando o resultado da toxicologia da Hayden Panettiere chega, o que você está analisando? O que exatamente esse documento te mostra quando você recebe do médico legista? Bem, isso vai me mostrar os níveis do que ela tinha no organismo. Ela tinha níveis terapêuticos do que foi prescrito para ela? Ela tinha outras substâncias além do que foi prescrito? Ela também tinha um alto nível de álcool no organismo? Isso vai me mostrar se ela tinha níveis tóxicos de qualquer substância, mais do que deveria ter tomado, que realmente levaram à morte dela. Assim que eu souber o que ela tinha no corpo quando faleceu. Então, os investigadores da polícia, provavelmente em conjunto com a DEA neste caso, porque não sabemos, eles trouxeram essas drogas, ou seja lá o que for, da Califórnia para a Carolina do Sul. Eles vão começar a rastrear do corpo da Hayden até a fonte, descobrir de onde veio o que quer que ela tenha no organismo. E é aí que as evidências digitais são especialmente importantes agora. Quando falo desses aplicativos que as pessoas usam, esse rastro digital, algo foi apagado? Isso é indício de culpa se as mensagens estão sumindo. Mas também estamos analisando, como eu disse, o aplicativo Telegram, o Signal, o WhatsApp, para ver que tipo de comunicação aconteceu. Há transações financeiras? Quero começar a investigar as finanças disso porque você não consegue essas drogas de graça. Eles estão fornecendo dinheiro para algum fornecedor em algum lugar? Então eu começo a rastrear assim que eu souber exatamente o que ela tinha no corpo. Sabe, infelizmente overdoses acontecem, sabe? E provavelmente existe um número por aí sobre quantas acontecem neste país todos os dias. Talvez seja alguém que vive nas ruas, mas, sabe, existem pessoas como Hayden Panettiere e há muitas pessoas entre esses extremos que, sabe, levam vidas normais, mas ainda assim lutam contra o vício. Como quando você tem um caso como esse que está recebendo muita atenção por causa de quem ela era. Como é essa investigação em muitos departamentos, muitas agências, comparado, sabe, infelizmente, ao que vemos, sabe, muitas vezes quando não envolve uma celebridade? Esses casos recebem muito mais atenção por causa de quem ela era. Temos pessoas que morrem todos os dias, muitas que morrem todos os dias nas nossas ruas. Quero dizer, você pode dirigir pelas ruas de Denver hoje e ver o uso de drogas a céu aberto. É um fato triste no momento. E muitas vezes, francamente, não vemos a investigação indo tão a fundo quando é alguém em situação de rua e lutando com problemas rotineiros de dependência. Talvez não tenhamos os mesmos recursos destinados a essa investigação como foram destinados à investigação da Hayden ou de um Matthew Perry ou alguém assim. Essa também é uma verdade triste nessa história, como a gente estava conversando antes. Quer dizer, você lembra dela em Duelo de Titãs e de como ela era uma estrela,
E é só mais um caso trágico de alguém que fez tanta gente feliz pelos papéis que interpretou, mas que lutou em tantos níveis diferentes. E sabe, também dá pra perceber que ela realmente lutou contra isso. Sabe, ela realmente lutou. Parecia que fazia tudo o que podia, mas, infelizmente, esse é um caso terrível e há muitas perguntas sem resposta. Vamos ver quando o laudo toxicológico sair. Eu sei que pode levar semanas, às vezes meses. Então, é uma história que vamos acompanhar de perto. Lisa Miller, é sempre um prazer ter você aqui no Law and Crime. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Chris. Isso é tudo para o programa On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e siga-nos no Spotify. Também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart, nos vemos na próxima.